Ei, me fala uma coisa, será que a Bíblia tem armas para todas as áreas da vida? Afinal de contas, como que eu venço a vida usando a própria Bíblia? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado no tema A Supremacia da Palavra de Deus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo aqui no nosso canal, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, clica nele e se inscreva, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui. Não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário e de compartilhar, porque isso é muito importante. Cada like que você dá, o YouTube mostra para 10, 15, 20, 30, 40, 50 pessoas, ok? Então não esqueça de deixar o seu like. Lição de número 7. A Bíblia transforma as pessoas. E é isso que nós vamos falar realmente. Será que a Bíblia tem esse poder? Será que esse livro que nós carregamos de capa marrom, de capa preta, de capa vinho, realmente o conteúdo dele tem a capacidade de transformar pessoas? A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, do verso 11 ao verso de número 13, e depois vamos até 2 Coríntios, capítulo 10, do verso 4 ao verso de número 6. A primeira pergunta é: por que a Bíblia transforma pessoas? Você sabia que ela é o livro mais antigo que vem dando certo ao longo do tempo? Então, olhar para a Bíblia é ter a certeza de que ela está mudando vidas, porque ela é o livro mais antigo da história e o livro que vem dando mais certo ao longo da história. Então, por que a Bíblia é um livro que transforma vidas? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, que todo ser humano precisa passar por uma transformação. É por isso que ela transforma. Por isso que ela muda a história do ser humano. Olha o que diz Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Lógico, se todos pecaram, todos estão longe de Deus. Todos mudaram a sua essência ou foram transformados por um instrumento chamado pecado. Então, se todos pecaram, todos estão destituídos. Foi tirado a glória de Deus na nossa vida. Então, se nós estamos destituídos da glória, roubaram a glória de nós, tiraram ela de nós, nós precisamos passar por uma transformação. E é tão interessante a palavra glória. Você sabia que a palavra glória aqui pode ser chamado também de amizade? Ou seja, foi roubado a nossa amizade, a nossa comunhão, a nossa simpatia, a nossa afinidade que nós tínhamos com Deus. Então, se nós perdemos isso, isso precisa ser restaurado. E essa restauração chamamos de transformação. Então, a Bíblia transforma pessoas porque todos pecaram, todos estão longe de Deus. Todos se tornaram inimigos de Deus. Então precisamos transformar-nos novamente em amigos de Deus. É por isso que a Bíblia é o livro que vem dando certo ao longo desses milênios. Tópico primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Ponto 1. A palavra de Deus é viva e eficaz. Por que ela é viva? Por dois motivos. Primeiro, ela está em atividade. Porque ela está em atividade. Aí eu aprendo o segundo ponto. Porque o seu Criador é vivo. Ou seja, o seu Criador está ativo. Ele está trabalhando. Então, por que a palavra é viva? Por dois elementos. Primeiro, porque ela está em atividade. E segundo, porque o seu Criador está vivo. Então, se ele está vivo, ele a mantém em atividade. A atividade dela é atual. A atividade dela é operante, ela está sempre em movimento.
E por que ela é eficaz? A palavra eficaz significa fazer o certo para atingir o seu objetivo inicial. O objetivo inicial da Bíblia, da palavra, daquilo que saiu da boca do Eterno, é salvar a nossa alma, é salvar a nossa mente, é modificar o nosso comportamento. Então, por que ela é eficaz? Porque ela faz o certo baseado naquilo que ela foi planejado. Então ela é viva, ela está em operação e ela é eficaz. Ela faz o que é certo. O que eu aprendo aqui? A Bíblia ou a palavra de Deus, ela não muda de direção enquanto ela não cumpre aquilo que lhe apraz. Aquilo que ela foi planejada na sua origem. Ou seja, a sua origem é de transformar a nossa vida. Então ela não muda a sua direção. Faça sol ou faça chuva. Tenha montanha ou tenha fogo. Ela vai na direção de cumprir o seu propósito. Ponto de número 2. A palavra de Deus é espada penetrante. Olha que interessante. Por que ela é espada penetrante? A primeira ideia que você precisa ter aqui é o seguinte, que espada tem a ideia de ter um corte preciso. Quando ela invade a minha vida, primeira coisa, ela é precisa. Ela nunca vai atingir uma área da minha vida que eu não tenha necessidade. Ela sempre vai atingir de forma precisa. O corte dela é cirúrgico, é preciso. Ela não atinge áreas da vida em que eu não necessito. Ela sempre vai atingir áreas em que eu estou precisando. Por exemplo, eu tenho uma vida familiar exemplar. A palavra não vai bater na área familiar. Ela pode bater na minha área financeira. Ela pode bater na minha área emocional. Ela pode bater na minha área profissional, na minha relação com as pessoas. Ou seja, ela sempre vai ter um corte preciso. Uma outra coisa que eu aprendo, que a palavra ela é uma espada penetrante, ou seja, a ideia é penetrar, a ideia é entrar dentro de mim. O que isso significa? Que ela tudo sonda, nada escapa do seu olhar. Ela sempre tem um olhar aguçado, um olhar preciso, cirúrgico. Ela detecta todos os pontos ineficiente da minha vida. E ela vai com esse instrumento chamado espada para fazer uma cirurgia de forma precisa. Então, por isso que ela é penetrante. E a Bíblia diz que ela é tão penetrante que ela usa o termo juntas e medulas. Você sabe o que isso significa? A palavra junta e medulas, ela na verdade traz uma analogia. Qual? Juntas se refere tudo aquilo que é duro, tudo aquilo que é resistente na minha vida. E medula tudo aquilo que é mais frágil. Então, verdade é que tem médico que pega uma seringa e aplica dentro de nós e retira medula. Ou seja, é uma parte sensível. Juntas é algo duro, algo insensível, algo mais rígido. Ou seja, o texto está dizendo o seguinte, não importa se aonde eu vou tocar é em você, se é duro ou se é sensível. Se precisar, a palavra entra. E a palavra sempre vai mudar aquilo que está duro ou aquilo que é sensível na minha história. Ou seja, ela sempre faz aquilo que lhe apraz. Ponto de número 3. A palavra de Deus ela é apta para discernir. O que significa discernir? Discernir significa trazer clareza, trazer luz, colocar as claras. Então, olha o que o texto diz. A palavra de Deus ela é apta, ou seja, ela está pronta para trazer clareza para a minha vida. Significa o seguinte, que nenhuma ação da minha própria vida fica descortinada, obscura de Deus. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, que qualquer atividade minha, em nome de Deus, para Deus, reflete se é bom ou se é ruim. Por exemplo, eu estou aqui toda semana ensinando vocês. Essa atividade, para muitos, pode ser prazerosa, pode ser edificante, mas para Deus,
a minha motivação, porque eu sento, porque eu ligo esse celular, porque eu edito esse vídeo, se for para ser apenas por fama, para trazer glória, para mostrar o quanto eu conheço, ou embora eu acho que eu conheço, ou seja, o que está aqui dentro é o que importa para Deus. É claro que aquilo que eu falo pode abençoar ou está abençoando centenas e milhares de pessoas. Mas o que importa para Deus em relação eu e ele é o sentimento. Por que eu faço isso? Eu faço para a glória dele ou para a minha glória? Eu faço isso para me mostrar o quanto eu sou sábio, o quanto eu tenho conhecimento? Ou eu faço isso para transformar pessoas através da sua santa e bendita palavra? Motivação. A palavra de Deus, ela tem aptidão para revelar a ele, para trazer luz a ele sobre a minha real motivação. Então, por isso que a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar vidas, porque ela é apta para discernir, para trazer clareza às minhas atividades. Tópico segundo, a Bíblia anula os conselhos do mundo. Ponto 1, as armas da nossa milícia. Aqui eu quero mostrar para vocês 3 ideias. A primeira ideia, nós temos que tomar armas. Mas por que eu preciso tomar armas? Aí eu aprendo a segunda ideia, porque estamos em guerra. Então olha que interessante, eu tenho que tomar armas, por quê? Porque eu estou em guerra. Eu não estou de brincadeira. Esse mundo, ele está acontecendo, nós estamos trabalhando, estamos ganhando dinheiro, estamos vestindo, estamos comendo, nós estamos assistindo, estamos no YouTube, estamos na internet, mas esse mundo está em guerra. É uma guerra espiritual. E aí eu aprendo a terceira verdade. Saber pegar as armas corretas vai fazer toda a diferença na minha luta. Ou seja, eu não posso pegar armas equivocadas. Eu não posso pegar armas que não vão servir na minha luta. Porque se essa luta ela é espiritual. Então que tipo de armas eu tenho que pegar? Armas espirituais. Eu não posso pegar armas filosóficas. Eu não posso pegar armas pedagógicas. Eu não posso pegar armas que eu julgo ser interessante. Eu não posso pegar armas desse mundo. As minhas armas têm que ser armas espirituais, porque a minha luta está na esfera espiritual. E o meu inimigo, ele é um ser espiritual. Então eu não posso pegar ferramentas humanas para lutar com um ser espiritual. É a mesma coisa se eu peço para você quebrar uma parede e eu te dou uma caneta. Você não vai conseguir vencer. Para você derrubar uma parede, você precisa no mínimo de um martelo muito pesado, na verdade, de uma marreta. Se você pegar um trator, você derruba com apenas um golpe. Você consegue entender que usar as ferramentas certas para as atividades certas vai fazer toda a diferença? Então aqui, essas 3 verdades você precisa entender. E temos que tomar armas. Por quê? Porque estamos em guerra. E a terceira ideia, saber usar as armas ou pegar as armas para essa batalha vai fazer toda a diferença. Então não entra nessa batalha com qualquer tipo de armas. Pega armas espirituais. Não entra só com o seu conhecimento, como Zacarias já disse. Não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, eu preciso lutar, sim, mas eu preciso ter armas corretas. Ponto 2, a destruição das fortalezas. Aqui eu quero mostrar 2 verdades. Primeira verdade, só venceremos com armas corretas. Ponto. Eu volto a insistir nessa tecla. Por quê? Porque o seu inimigo, presta atenção no que eu vou te dizer. O seu inimigo, ele é mais experiente do que você. Você está lutando com um ser que tem no mínimo 6.000 anos de luta nessa terra. O primeiro homem que ele abateu, nada mais ou nada menos, foi Adão. Adão era um homem que ouvia a voz de Deus. Porque eu não ouço a voz de Deus como Adão ouvia. Eu tenho certeza que nenhum de vocês tem a intimidade que Adão tinha. Porque Adão era um homem que tinha uma intimidade muito forte com Deus. Ou seja, esse homem que ouvia toda tarde a voz de Deus, que batia um papo com Deus, ele foi enganado. O diabo ludibriou ele. O diabo enganou ele. O diabo fez com que ele não acreditasse
na palavra de Deus. E ele provocou toda essa situação num homem que ouvia a voz de Deus todos os dias. Então, esse ser que nós estamos lutando, ele não está de brincadeira. Aquilo que nós estamos vivendo, ele já viveu em eras passadas. Ou seja, desde Adão, ele milita, ele entende de ser humano. Então, se ele entende de ser humano, eu não posso brincar com ele. Por isso que eu preciso pegar armas corretas. Porque ele sabe como eu vou agir. Ele já sabe, ele já tem a malandragem do ser humano. E tem ser humano que acha que é esperto, acha que vence o diabo de qualquer jeito, com qualquer tipo de armas. Para eu vencer, para eu destruir as fortalezas do maligno, eu preciso ter armas certas. Quais são as armas? Armas espirituais. Uma outra coisa, como que eu destruo as fortalezas do diabo? Sempre indo na contramão. Como, Fábio? Por exemplo, se ele implanta o ódio, eu vou com o amor. E infelizmente, dentro das nossas comunidades, ele já entendeu que é muito mais fácil ele gerar brigas entre nós do que tirar nós de lá. Isso é fantástico. Ele sempre arma as brigas entre nós. Quer ver algumas? Por exemplo, a briga entre arminianos e calvinistas. Eu conheço arminianos que odeiam calvinistas. Como eu conheço também calvinistas que odeiam arminianos. Eu lembro quando eu era jovem na igreja, nós sempre fomos ensinados que não deveríamos ir em qualquer tipo de igreja. Por exemplo, a igreja presbiteriana, a IPB, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na minha época, chamavam ela de sorveteriana. Por quê? Porque era gelada, era fria. Ou seja, olha lá os irmãos sorveterianos, os irmãos gelados, os irmãos que não acreditam nas línguas estranhas, então eles são frios. Ou seja, isso é um tipo de briga, isso é um tipo de cisma, isso é um tipo de segregação entre nós. Ou seja, é esse tipo de luta, é esse tipo de batalha que ele coloca dentro de nós. E se nós não tivermos a ideia, a inteligência de lutar essa luta na contramão, a gente cria um pé de guerra que hoje está instalado. Muitas pessoas se odeiam simplesmente por questões teológicas, se odeiam. Ou seja, quem é que ganha nessa luta? Somente ele, o diabo. Ou seja, então eu preciso ir na contramão. Se ele implanta o ódio, eu implanto o amor. Ponto terceiro, a destruição dos falsos argumentos. Aqui eu quero que você lembre o seguinte, que esses argumentos estão dentro dos círculos cristãos. Ou seja, olha que interessante, como que eu venço essa batalha? Eu preciso vencer os argumentos falsos. E olha, eu vou apresentar alguns argumentos falsos dentro das nossas igrejas e que estão impregnados dentro de nós. E se nós não nos atentarmos, nós vamos levando isso para frente. Por exemplo, o que eu vou falar são argumentos que você com certeza nunca ouviram falar, que são argumentos falsos, mas que foi impregnado dentro do nosso círculo cristão. Primeiro pensamento, cristão igual a pobreza. Na minha época, faz 28 anos que eu estou na igreja, quando a gente fala de cristão, a gente já pensa no quê? No pobre. Já pensa naquele que não tem dinheiro. Cristão, sinônimo de pobreza. Cristão, sinônimo de não intelectualidade. Cristão, sinônimo de não ter acesso a grandes conhecimentos. Peraí, esse é um falso ensino. Por quê? Porque a Bíblia me fala que Abraão teve grande conhecimento, que Jó era o homem mais sábio de todo o Oriente. Paulo, que escreveu 13 livros do Novo Testamento, quase a metade, ou vamos falar, a metade do Novo Testamento, era um homem super intelectual. Ou seja, essa ideia de que cristão é pobre, de que cristão não é intelectual, é um falso ensino. Isso nos foi ensinado.
Isso nos foi mostrado. Então, verdade é que na minha época, estudar teologia, meu Deus, era uma coisa para pessoas não espirituais, para pessoas que não oravam, para aqueles que não buscavam o poder de Deus, porque o poder de Deus se buscava apenas na oração, ou seja, a não intelectualidade. Então esse é um falso ensino. Um outro falso ensino, quando você fala de rico, você já fala de pessoas ímpias, de pessoas avarentas. Seja, logo pensar em rico não entra no céu. Ou seja, são falsos ensinos implantados na nossa mente. Quer ver um outro falso ensino que o diabo implantou nas nossas igrejas, nas nossas mentes? Dinheiro. Ter dinheiro afasta as pessoas de Deus. Quem te falou isso? Quem te falou que dinheiro afasta pessoas de Deus? Deixa eu te ensinar uma coisa. Dinheiro, ele apenas potencializa quem você é. Você sabia que nós podemos ser pobres, arrogantes, mesquinhos, não generosos? Aí se você tiver dinheiro, aí você vai potencializar a sua arrogância. Aí você vai potencializar a sua soberba. Porque tem pessoas que não têm R$1 no bolso e é arrogante. Tem pessoas que não têm $1 no bolso e é super arrogante. Ou seja, ele não tem dinheiro, mas não é generoso. Tem outras pessoas que ele não tem dinheiro, mas eles são generosos. Aquilo que ele tem, ele quer dividir. Imagina essa pessoa rica. O que ele vai fazer? Ele vai potencializar a sua generosidade. Ele vai potencializar o quê? O amor, a caridade. Ele vai pôr em ação realmente isso. Então presta atenção, não é o dinheiro que te afasta de Deus. É a tua soberba, é a tua arrogância. Então esses ensinos, eles foram introduzidos na igreja e infelizmente nós falamos que isso é uma verdade. Eu trouxe esses 3 princípios que com certeza você achava que eu ia falar de outras coisas, mas são coisas que foi implantado na nossa mente que nós não podemos levar isso à frente. Sabe por quê? Porque você é um cristão intelectual. Você está aqui comigo. Você está com outros professores. Porque você é intelectual. Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Você não entende que o dinheiro afasta você de Deus. Porque quando Deus te der, quando você conquistar dinheiro, você vai potencializar a obra de Deus. Então nós precisamos virar essa chave e esse entendimento. Ponto 4. A destruição de toda altivez. A palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar a soberba, o orgulho e a arrogância. Presta atenção no que eu vou te dizer, tá? Olha que interessante. A soberba, o orgulho, a arrogância, ela não está no ter. Ela está no ser. É o ser que é arrogante. Não está no ter, porque ter carro, ter dinheiro, ter casa boa, não te faz um orgulhoso, não te faz um soberbo, um arrogante. Por quê? Porque isso está no ser. É o ser que tem que ser combatido. Porque Deus nunca vai combater coisas. Ele combate sentimento e pessoas. Deus nunca vai falar do seu carro. Ele nunca vai tocar nessas coisas. Porque essas coisas apenas potencializam o teu ser. Então, olha que interessante. Deus sempre vai tratar o seu ser. Porque como você é, você trata as coisas. Se você não estiver curado no ser, você sempre vai tratar as coisas como ser. E aí você tira o ser de Deus e coloca coisas no lugar. Por exemplo, faz de conta que essa caneta minha, ela é uma caneta muito cara, né? E ela custa $1.000, ok? Em torno de hoje de R$5.500. E se eu dou muito valor a essa caneta passa a ter um valor muito forte para mim. Então olha que interessante, Deus vai brigar com a caneta? Não, ele vai brigar comigo. Ele vai colocar eu na parede. Ele vai tratar o meu ser. Porque se ele trata o meu ser, eu vou continuar tendo essa caneta de R$6.000, mas essa caneta é insignificante para mim. Ou seja, eu não coloco a minha força nela. Faz de conta que eu estou usando esse relógio aqui, ele é um relógio Invicta. Faz de conta que esse relógio no Brasil, por exemplo, ele custa R$5.000. Ok?
Não é. 5 mil reais. E eu coloco, e Deus não vai ficar brigando comigo por causa desse Invicta de 5 mil reais. O que Deus vai trabalhar no meu ser? Por quê? Porque no meu ser eu posso ter um Rolex de 100 mil reais. Ele não tem significância na minha vida. Por quê? Porque Deus sempre vai tratar o meu ser e nunca Ele vai tratar o meu ter. Porque o ter só tem importância se o meu ser deu importância para ele. Se o meu ser não valorizou ele, então para Deus, o ter não tem nenhuma significância, não tem nenhuma importância, porque ele sempre vai dar valor no ser e nunca no ter. Tópico terceiro, a Bíblia nos torna humildes. Ponto primeiro, Deus aborrece a soberba. Qual é o problema da soberba? Porque todo soberbo afronta a Deus. Olha o que diz Tiago 4, verso 6. Que Deus resiste o soberbo. Sabe o que significa a palavra resistir? É brigar. Porque todo soberbo afronta a Deus. Todo soberbo inicia uma briga com Deus. Então, olha que interessante. Deus não gosta de briga. Mas Ele sempre vai resistir ao soberbo. O que isso significa? O soberbo sempre perde. Deus resiste o soberbo. E para o humilde, o que ele faz? Ele dá graça. Ou seja, Deus não aguenta o soberbo. Todo soberbo Deus abate. Lembra de Nabucodonosor? Deus abateu Nabucodonosor. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de destruir um soberbo, mas ela dá graça. O favor está sempre para os humildes. E esse humilde, ele pode ter, mas se ele é humilde, Deus sempre vai dar coisas para ele, porque o que importa para o humilde não é ter coisas, mas é ser na presença de Deus. Ponto segundo, Cristo é o nosso exemplo de humildade. Por que Cristo é o nosso exemplo de humildade? Primeira coisa, porque não nascemos humilde. Ninguém nasce humilde. Você não nasceu humilde, a gente nos torna humilde. E como eu me torno humilde? No mínimo por duas coisas. Primeiro, pela palavra. O impacto que a palavra de Deus teve na sua vida te torna uma pessoa humilde. E a segunda forma de eu me tornar humilde é modelando pessoas humildes. E Cristo é o maior exemplo de pessoas humildes. Mas nós também convivemos com pessoas humildes. Então, como eu me transformo em um humilde? Primeiro, através da palavra. E segundo, através de modelagem. Eu olhar para pessoas humildes e me espelhar nelas. Ponto terceiro, a humildade é uma virtude cristã. Presta atenção, humildade não salva. Quem é que salva as pessoas? É a cruz. A humildade simplesmente é um exercício dos salvos. Ou seja, eu não faço humildade, eu não pratico a humildade para ser salvo. A cruz de Cristo, ela me salvou e ela tem o poder de me transformar em um humilde. Então essa humildade, ela não me leva à salvação, ou ela não me torna um salvo. A humildade é um processo de todo salvo. Todo mundo que foi salvo pela cruz, ele tem que exalar a humildade, porque a humildade é um dos reflexos dos salvos. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. Eu te espero semana que vem, querendo Deus.